Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje e o assunto da aula 24, que na realidade vai ser dividido em 3 assuntos. Primeiro a gente vai tratar sobre pronomes, né? E aqui é claro que eu aconselharia vocês a procurar mais exemplos, a descobrir coisas novas também em relação ao pronome, porque aqui a gente está dando apenas um esboço. É um assunto interessante, se trata de um dos principais assuntos também da língua portuguesa, mas que existem muitos detalhes em que, ao passar do tempo, você, através da leitura, através da curiosidade também procurar essas novas informações, vocês vão encontrando, ou mesmo através de exercício que vocês vão fazendo ao passar do tempo. Vamos lá, então, pesquisando na maioria das gramáticas, a gente pode tecer um conceito generalizado de pronome, afirmando que se trata de palavras que indicam as pessoas do discurso e os seres, situações aos quais o discurso se refere. Em outras palavras, a gente pode também afirmar que o pronome é a classe de palavra que substitui o substantivo, o nome, né? Esses pronomes a gente também pode chamar eles tanto de pronome substantivo quanto pronome adjetivo, mas ainda não estamos tratando das classes, praticamente, classificação dos pronomes, apenas que tipo de pronome poderá existir mesmo diante de todas as classes que a gente vai trabalhar. Pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo, em outras palavras, substitui o substantivo, varia em gênero, número e pessoa. Então, aqui quando eu falo ela é minha aluna de língua portuguesa, ela, a pessoa aqui, né, sujeito também, poderia ser a Maria, Mônica, Eduarda, não importa. Então, eu pego esse substantivo e a partir daí eu coloco pronome também para dizer a quem eu estou falando, né? Então, ela, uma pessoa a qual eu estou me referindo. Onde você esteve durante todos esses anos? Esse você com certeza tem o nome, mas como eu estou diretamente falando com a pessoa, então não vou falar o nome dela. Eu vou usar você. Você é a pessoa em que eu estou diretamente falando. Ele e ela está mais distante ainda. A gente vai ver depois isso aqui com calma também. Então essa questão da gente colocar os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles também tem uma relação de distância, né? Com quem a gente fala, sobre quem a gente está falando também. A gente vai ver com calma. Pronome adjetivo é aquele que acompanha ou modifica o substantivo e varia de gênero, número e pessoa. É quase a mesma coisa que a gente vê o adjetivo em relação ao substantivo. Então, esse adjetivo não vai qualificar o substantivo, o advérbio vai qualificar o verbo. Então, o pronome adjetivo também ele modifica o substantivo. Quando eu falo, por exemplo, minha casa é pequena, eu estou falando não é uma casa qualquer, é uma casa que me pertence, ela é uma casa específica. Então, mesmo que eu falasse a casa é pequena, também não é uma casa pequena, também seria específica, mas nesse caso aqui eu estou dizendo exatamente qual casa que tem posse. O mal tem que ser pago nesta vida. Então, veja que eu posso dizer o mal tem que ser pago em vida, né? Só que eu não sei, alguém que acredita em reencarnação vai acreditar em várias vidas. Então, nesse caso aqui, estou falando que é nesta que vai ser pago e não em outra vida. Muitas pessoas acreditam que a morte não existe, você passa de uma vida para outra. Então, não importa, seja qual for o sentido, é que enquanto você estiver vivo aqui, durante esse período, o mal também será pago. O que a gente quer falar é isso. Então, não é a vida, é esta vida, não é qualquer vida. Então, isso aqui é muito interessante, que a gente também preste bastante atenção na hora de escrever um enunciado e produzir um texto, ou mesmo na hora que está lendo, né? Características do pronome. Então vamos lá. Formam diversos sistemas morfológicos fechados. Então, assim como tem eu, tu, ele, ela, né?
nós, vós, eles, elas. Também tem meu, minha, teu, tua, seu, sua, vosso, vossa. Então são vários sistemas morfológicos nesse sentido. Na sua maioria aceita como os nomes, morfemas de gênero e número. Como eu falei, teu, tua, seu, sua. Então, e número teus, tuas, seus, suas. Então, veja que tanto a questão masculino e feminino, que é gênero, quanto a quantidade também. Singular e plural também ele aceita. Atua por alusão a algo já mencionado, implícito na mensagem, no contexto linguístico ou extralinguístico, mantendo mesmo, quando isolados, uma base semântica genérica com capacidade de se referir a outra realização léxica. A gente vai ver aos poucos o que seria também isso aqui, né? O importante mesmo, ao invés de você estar decorando, né, tentando aprender toda essa teoria, é melhor a gente ver na prática. Vamos para a classificação dos pronomes. Então, na realidade, os pronomes a gente classifica eles em 7 grupos distintos. Eles podem ser pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Pode ser que em alguma gramática você encontre uma outra classificação. Não importa, porque essa daqui engloba todos os tipos, né? Porque se existe uma coisa que a gente observa muito entre os gramáticos, é aquela questão de cada um querer deixar, né, a sua marca durante a escrita. E é por isso que resolvem mudar um pouco, classificar de forma diferente, para não complicar o aprendizado de vocês. Então a gente vai usar o que a maioria dos gramáticos e linguística usam. Pronomes pessoais são aqueles que representam as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira pessoa. Então eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Também são pronomes pessoais as formas que servem de complementos: me, mim, comigo, te, ti, contigo, nós, conosco, vós, convosco, ó, ali, se, consigo, né? Os, as, lis. Então todas essas partes também você pode considerar como pronomes pessoais. Agora, as condições aqui, né? Para a gente deixar bem claro, né? Bem específico. O emissor ou locutor, quem fala, então está na primeira pessoa. Ou eu no singular ou nós no plural. Eu gosto de tocar flauta. Nós aprendemos muito com esse professor. Então quando eu falo eu, nós, também estou dentro da situação junto com outras pessoas, mas estou falando de um grupo ao qual eu pertenço ou de mim, algo de mim. Então é a primeira pessoa, certo? Quando a gente passa para o interlocutor ou receptor, com quem se fala, segunda pessoa, tu ou vós, né? Tu sabes que não estou mentindo sobre o seu passado. Então eu já não falo mais de mim, eu falo de quem está próximo, de com quem se fala seria tu ou vós. Vós sois o sal da terra, né? Então veja bem, eu estou dirigindo alguém. Eu já não estou mais falando de mim ou do grupo ao qual eu faço parte. Não, nesse caso aqui dirige a outra pessoa. E o terceiro, o assunto ou referente é do que ou de quem se fala. Veja, eu falo, com quem eu falo e de quem eu falo. Terceira pessoa, ele, ela, veja que está muito mais distante. Eu, nós estamos aqui. Você, tu está aqui, perto de mim. E ele, elas, está bem mais distante. Então isso aqui, muitas pessoas não prestam muita atenção o que seria a primeira, segunda e terceira pessoa. Mas é exatamente isso. Você pode também criar essa ideia de aproximação. Quem está mais perto, quem está mais distante. Fica mais fácil você entender o enunciado. Então, nesse último caso aqui, ó, quando ela resolver se levantar, eu ligo para você. Veja que aqui eu utilizei todos três, ó. Quando ela resolver se levantar, eu que estou aqui em primeira pessoa, ligo para você que está na segunda pessoa. Entendeu bem? Então eu deixei ela aí em negrito exatamente para saber que eu estou tratando da terceira pessoa. Ela está bem distante, nesse caso aqui. Mas eu estou falando com você.
né? Então, por mais que ela parece ser a parte principal da frase, da oração, mas não é dela na realidade é sobre ela que eu estou falando para você, né? Eles jamais desconfiaram que eu era o dono da loja. Então veja que tem a primeira pessoa e também a terceira, eles, né? E eu estou certamente falando com a segunda pessoa, porque eu estou falando com alguém. Então eu estou falando deles para você, né? Para a pessoa que está diante. Então por isso que eu falo, eles jamais confiaram. Por quê? Porque toda a frase você sempre vai ter um emissor e um receptor. E também quando está além, o assunto está além da lei do emissor e receptor, também vai estar de quem a gente está falando. E nesse caso seria eles, terceira pessoa. Então isso aqui é muito interessante de se trabalhar. Agora vamos a algumas dicas importantes em relação aos pronomes pessoais, né? Apesar da preferência pelo uso de tu em algumas regiões do país, mais região sul e aqui também no Nordeste, Maranhão, né? Eu não sei se é Maranhão ou se é São Luís ou é Teresina, né? Que é Piauí também, usa muito tu, mas é importante que a gente não misture as formas de tratamento. Se usarmos tu, a concordância será feita na segunda pessoa. Com você, a concordância será feita na terceira pessoa, certo? Então, aqui está mais dois exemplos. Posso te ajudar depois, mas agora não posso te adiantar nada. Então veja que aqui está a segunda pessoa em concordância com a segunda pessoa. TT. Posso ajudá-lo depois, mas agora não posso lhe adiantar nada. Então a segunda pessoa com a terceira, ela concorda com a terceira, li, entendeu? Então é exatamente isso aqui, segunda, TT, né? Normal, e aqui lo, li. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você começa numa frase, né? Tu sabes que isso é dessa forma, que seria desta forma também. Então o resto da frase, o resto do seu enunciado tem que ser dessa forma também, né? Todo o seu texto, se você está colocando na segunda pessoa, faça na segunda pessoa. Não fique mudando da primeira para a segunda, né? Porque vai ficar muito feio. Combinar com a terceira de uma forma errada vai ficar feio. Então, os pronomes pessoais eu e tu não podem vir antecedidos de preposição, devendo ser substituídos pelos pronomes oblíquos mim e ti, certo? Então isso aqui também é interessante, ó. Todos os lucros e dividendos da empresa serão divididos entre, olha a preposição aqui. Então se tem aqui uma preposição, então mim e ti, não é entre eu e você, é entre mim e ti. As decisões sobre a educação dos nossos filhos serão tomadas por mim e ti, não é por eu e você, é por mim e ti. Nenhuma negociação deve ser feita sem mim e ti. Parece ser algo estranho, mas não é que seja estranho, é porque esse tipo de frase a gente não costuma fazer no dia a dia, somente isso. Mas não, você vai botar sem eu e você, entendeu? Os presentes serão entregues para mim e ti. Então veja bem, tem preposição entre, por, sem, para. Então você vai usar mim e ti e não vai usar eu e tu, eu e você aqui no caso, é mim e ti, certo? Os pronomes pessoais também são divididos em pronomes pessoais retos, quando exerce a função do sujeito, e pronomes pessoais oblíquos, quando substitui o substantivo e complementa os verbos. Então ele vai para a universidade conosco. Então veja, ele é um pronome reto, né? Pronome pessoal reto, mas conosco é um pronome pessoal oblíquo. Vai estar também aqui seria com a gente, digamos assim. Ele vai para a universidade com mim e ti, por exemplo, né? Ficaria feio. Com mim e ti, então é conosco.
Por isso que é colocado, e é por isso que a gente fala em pronome oblíquo, a gente já falou aqui também no começo, né? A mesma coisa também, tá aqui, pronome oblíquo, mim, ti. Então, para não usar mim e ti, então conosco. Seria mais, né, mais prático, suave também de falar. É obrigatório o emprego de eu e tu quando o pronome funcionar como sujeito da oração, uma vez que somente os pronomes retos podem ser sujeitos. Que é interessante. Nesse caso, o pronome reto é seguido de um verbo no infinitivo, quando acontece isso aqui. Como assim? Aqui, ó. O meu salário deu para eu comprar as nossas passagens de volta para Natal. Porque se eu botar somente deu para comprar, não necessariamente eu estou dizendo quem comprou. Não, deu para comprar, tudo bem, o salário deu para comprar, mas quem comprou? Não, aqui também eu quero especificar que foi eu. Deu para ele comprar, para ela comprar, pode ser, o salário é meu, mas eu posso dar para minha esposa ir lá e comprar para meu filho. Então, veja que aqui não tem nada errado, aqui apenas há uma necessidade na frase, no contexto, de explicar também quem foi que comprou, entendeu? Então, isso aqui é apenas o contexto da frase. Então, eu, nesse caso, preposição, comprar, verbo definitivo. É isso que está falando aqui, certo? Vamos agora para os pronomes tratamento. Se trata dos pronomes que indicam o tratamento formal ou informal. Você, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, etc. Também podem ser definidos como expressões empregadas no trato cerimonioso com o interlocutor para se referir respeitosamente a alguém, além de marcar níveis de familiaridade das pessoas do discurso, ou até uma certa hierarquia, né? Existe a questão da familiaridade, mas também existe uma questão de hierarquia. Você nem tanto, você às vezes não é tão familiar assim, mas você precisa falar com alguém ou falar sobre alguém. E aí nesse momento se utiliza também, né? Então veja aqui 3 exemplos. As senhoritas estão esperando o transporte urbano. Você já pode voltar ao trabalho normalmente. Sua Santidade, o Papa Francisco, visitou vários países nesse ano. Então veja a forma como a gente colocou aqui, certo? Sua, vossa, você, as senhoritas aqui também, normal. Pronomes possessivos. Então aqui é o seguinte, sempre que você vê essa questão aqui, né, o pronome tratamento ele não fala muito porque poderia depois você pesquisar as principais classes de pronomes tratamento e para quem se refere. Isso aí também é interessante que vocês deem uma olhada, né? Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às 3 pessoas do discurso. E vem sempre falando dessas pessoas no discurso, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Indica aqueles a quem pertence aquilo que é referido no discurso. Meu, teu, sua, vosso. Então, aqui, esse quadrinho vai lhe ajudar muito. Porque em número, a gente tem singular e plural. Em pessoa, vai ter na primeira, segunda e terceira pessoa. Tanto no singular quanto no plural. Então, primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas, né? Segunda pessoa aqui, teu, tua, teus, tuas aqui. Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. A primeira pessoa, nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seus, suas, seus, suas, né? Então, aqui é interessante a gente dar uma olhada em relação a isso aqui, né? Vamos lá. Aquela senhora sentada na porta da casa é a minha mãe. Pronome adjetivo. Eles resolveram interferir na minha decisão. Pronome substantivo. Isso aqui ainda cai lá no começo, quando eu falo que o substantivo adjetivo poderá cair em qualquer tipo na classificação de pronomes, né? Então aqui está um exemplo também entre os pronomes possessivos. Pronomes demonstrativos são aqueles que situam no tempo e no espaço a pessoa ou coisa referida em relação às 3 pessoas do discurso. Indicam a posição de algo, situando no espaço e tempo, este, isso, aquilo, e estabelece uma relação entre
o que representa ou determina e os 3 âmbitos do discurso. Esse, aquela, que é a mesma coisa como eu falei lá, as 3 pessoas do discurso. Então, a demonstração, isso aqui também a gente fez, quadrinho aqui é bem interessante, ó. Primeira pessoa, segunda, terceira, masculino, feminino, neutro, né? Posição espacial. Aqui próximo de quem fala, próximo da pessoa com quem fala, próximo da pessoa de quem se fala. Então veja que próximo de quem fala, eu estou falando para alguém, né? Então próximo da pessoa com quem fala, então está próximo já dela, e próximo da pessoa de que se fala já é em relação a que está distante. Então aqui, ó, presente, passado recente e passado distante é a posição temporal, né? Então isso aqui é muito interessante para que vocês possam perceber onde você coloca este, esse e aquele, né? Este está aqui comigo, esse está um pouco distante e aquele está mais distante ainda. Isso aqui é muito interessante. Este ano está se passando muito rápido. Então, este ano é o ano que eu estou aqui junto dele também. Nessa oportunidade, eu explicarei melhor como funcionam os pronomes. Aqui, como fala nessa oportunidade, é uma oportunidade em que ainda vai acontecer, ou seja, vai haver um congresso sobre um congresso de linguística, que acontecerá em novembro, e nessa oportunidade, porque não é esta, porque eu não estou nela, nessa oportunidade eu explicarei melhor como funcionam os pronomes. Então veja que é uma oportunidade que vai acontecer em breve, né? Agora, se já aconteceu, já estávamos distantes naquela oportunidade, eu aproveitei para falar sobre os pronomes. Passou já. Aquela garota já foi minha namorada, é uma garota que está distante. Veja, tinha essa garota, né? Com quem a gente está falando aqui, essa de quem fala. Esta garota, tá aqui, essa, né? A gente, entre várias, a gente seleciona uma também, essa, mas a gente está se referindo, ela está mais distante. E aquela, de repente a gente está vendo bem, sei lá, se for diante da visão da gente, né? Você está vendo ela, que não faz parte aqui do grupo que está aqui, ela está mais distante, né? E aquela garota a gente também pode falar em relação ao passado também. Depende do contexto. É uma das coisas que a gente sempre fala, é que tudo que você for analisar, palavras tem que ter contexto, frase, às vezes a frase em si não diz tudo, você precisa também de um contexto, certo? Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a substantivo na forma genérica ou vaga. Você não tem como descobrir de quem você realmente está falando, quem é o sujeito mesmo, você não sabe, é ninguém, alguém, qualquer. Então, algum setor da universidade está precisando de bolsista. Veja que eu não estou perguntando se é o setor de química, se é o setor da parte de ciências exatas. Não, eu simplesmente estou querendo saber se tem algum setor. Então aqui não especifica, não deixa explícito que setor eu quero. Sairia sem pagar a conta e ninguém percebeu. Ou seja, nem percebeu as demais pessoas que estavam também ali, usufruindo no local, né, os clientes, como também não perceberam os funcionários do local. Ninguém percebeu, certo? Dicas importantes sobre artigos definidos. Chama-se locução pronominal indefinida o grupo de palavras que tem um valor de pronome indefinido. E aqui é muito bom que vocês percebam isso. Cada um é uma locução pronominal indefinida. Eu não sei quem é. Cada um sabe a dor e a delícia, sei o que é. Essa frase tem na música, né? Todo mundo deve conhecer, ó. Quem quer que seja. Então, quem quer que, eu não sei quem é. Que seja o convidado deverá ser respeitado. Então, quem quer que seja. Então, isso aqui também está correto, mas é indefinido. Todo aquele que crê em minhas palavras será salvo. Então, veja bem, também, todo aquele. Eu não estou especificando quem vai. Se eu falar aquele, que também está certo também, vai ser também
é indefinido, né? Mas todo aquele que, então aqui é uma locução pronominal, certo? Os pronomes definidos também podem ser pronomes substantivos ou pronomes adjetivos. Já veio falando desde lá de cima que não é uma classificação dos pronomes, até porque na classificação dos pronomes, os pronomes substantivos e adjetivos, eles sempre estarão presentes. Então, quando eu falo aqui, ó, ninguém percebeu a ausência da noiva na festa, eu estou usando o pronome substantivo, certo? Ninguém percebeu. Cada passageiro terá seus pertences revistados. Eu estou aqui com pronome adjetivo, ok? Porque aqui eu estou também especificando passageiro aqui também, de certa forma. Tem o passageiro antes. Aqui não. Então, pronome substantivo e aqui pronome adjetivo. Vamos para os pronomes interrogativos. São os pronomes indefinidos que, quem, qual e quanto, empregados em frases interrogativas, diretas ou indiretas, servem para formular uma interrogação. Então veja bem, quando eu falo aqui, esse exemplo: quanto tempo você ficou esperando pelo professor? Quanto? Então pronome indefinido, eu não sei, eu estou perguntando quanto tempo, não tem. Quem deixou o prato sujo na mesa? Quem? Não sei, então também é indefinido, mas ele é interrogativo, certo? Que autor brasileiro você gosta de ler? Que é interrogativo, também é indefinido. Quais canais você assiste no final de semana? Quais? Mesma coisa, interrogativo e indefinido. Mas aqui umas dicas também importantes sobre os pronomes interrogativos. As palavras quando, indicando tempo, como, modo, onde, lugar e porquê, causa, são advérbios que podem formar frases interrogativas. Então a gente também pode falar aqui, além da gente especificar esses daqui, que, quem, qual, quanto, a gente também pode muito bem trabalhar quando ele vai embora, como você se encontra, certo? Esse como aqui a gente pode colocar também como você está, como vai você, seria isso, como você se encontra. Onde fica o setor de embarque? Por que não posso pagar meia entrada? Certo? Então eles também são interrogativos, mas ele dá uma ideia, nesse caso aqui, da causa, o lugar, o modo e também o tempo. Mas serve também. Os pronomes interrogativos também podem ser usados em frases exclamativas. Então eles são interrogativos, mas nesse caso aqui está usando em frase exclamativa. Que sorriso lindo tem sua irmã? Quanto chocolate só pra mim? Quem me dera falar com você tudo isso que tenho vontade. Isso aqui é o começo de uma música de Carlos Alexandre, qual nada? Esse qual nada aqui existe na língua portuguesa. Eu já ouvi falar, mas é uma expressão mais de Portugal, Aqui praticamente a gente não usa muito também, mas é bom que a gente saiba que existe. De vez em quando você pode encontrar alguém falando aqui, qual nada. Pronomes relativos são aqueles que ligam duas orações, substituindo na segunda oração uma palavra ou expressão antecedente, ou seja, uma palavra ou expressão que já foi expressa na primeira. Então, veja bem aqui os exemplos. A praia onde passamos a noite de Natal estava lotada. Então, esse onde é a própria praia. A praia, a gente pode trocar aqui a praia em que passamos a noite, Também está aqui, em que, na qual passamos também a noite. No tempo em que estudava na escola técnica, não existia internet. Então, em que está substituindo também o tempo. O terreno que ele comprou parece pequeno. Então, o terreno, está direcionado diretamente o terreno. A empresa para a qual trabalhei não me pagava o salário em dia. A enfermeira cuidou do recém-nascido, o qual morreria horas depois. Então, esse o qual está em relação ao recém-nascido. Para a qual a empresa, que é o terreno, em que foi o tempo, onde, a praia, o local em que estava. Então, isso aqui é que a gente chama de pronome relativo também, ok?
Então, de uma forma resumida, mas que se você seguir todo esse roteiro, você vai ter como compreender a questão dos pronomes da língua portuguesa, certo? Porque às vezes a gente fala apenas dando os exemplos, trabalhando profundamente cada um deles, pode ser que não seja a forma melhor, principalmente se você ainda não vem estudando dessa forma. Você deu uma pincelada, você viu apenas na escola. Então, nesse momento aqui, a forma como a gente está colocando cada aula, ela pode servir para você como roteiro. E a partir desse roteiro, você vai se aprofundando cada tópico dentro do assunto que a gente vai discutindo, ok? Então, esta é a aula que a gente gostaria de trazer para vocês sobre os pronomes. Vamos preparar outras aulas também. Acompanhe todos os módulos de ensino que a gente tem no canal e até a próxima.